A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura. Mas o governo brasileiro tem mantido, eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível, com sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. A nossa lista não é das maiores, nós temos 34 em Gaza e há países que têm números muito maiores. A passagem é complexa porque a passagem de Rafah fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos. E só depois disso passam, então, os nacionais de outros países. E foi o que aconteceu hoje, ontem e até a quarta-feira, em que não houve passagem do lado da faixa de Gaza para o Egito, por justamente impossibilidade de terminarem de passar ou de passarem as ambulâncias. Então, são essas as informações que tenho e que gostaria de transmitir aos senhores, mas deixando muito claro do total interesse e trabalho intenso do governo brasileiro, por instrução do presidente Lula, junto às autoridades de Israel, do Egito e da Palestina. Muito obrigado. Lista que já foi apresentada às autoridades do Egito, de Israel, há 3 semanas pelo menos, são 34 brasileiros ou parentes próximos de brasileiros, a metade são crianças, são menores de idade, e há, por exemplo, avó de brasileiros ou pai de brasileiros, são 34, eles serão recebidos em Brasília e depois dirigidos estados e as cidades onde tem familiares, onde tem relações de amizade ou familiares. E a Embaixada do Brasil em Ramala tem prestado um inestimável serviço. Foi possível conseguir um abrigo, instalações para que esse grupo de 34 brasileiros divididos em dois grupos se instalassem provisoriamente próximos da região da fronteira. Tiveram também o fornecimento de recursos necessários para a compra de alimentos para esse período, já são quase 30 dias que estão nessa região, e também para o pagamento dos custos de passagem, que há uma taxa, como se fosse uma espécie de um visto, não é isso? Mas é uma taxa que se cobra para passagem e a Embaixada do Brasil já forneceu também os recursos para que não haja nenhuma dificuldade, nenhum empecilho nesse momento. Sim, eles chegarão no Brasil, chegarão em Brasília e aí irão para as cidades brasileiras onde tenham amizades ou familiares. Constante contato com as autoridades instituídas, as autoridades governamentais. Eu, hoje de manhã mesmo, já tive um contato com o ministro do Exterior do Egito e vou continuar, agora na parte da tarde, esse tipo de contatos. Não depende de um planejamento nosso. O que eu posso dizer que depende do nosso planejamento é a assistência que a Embaixada em Ramala está dando aos brasileiros e continuarão a ter, inclusive. Foi tentado estabelecer um contato para um auxílio psicológico a essas famílias que estão, esse grupo de 34 dividido em 2 grupos, que estão durante tanto tempo numa situação de pressão, de estresse, de incerteza, mas tem todo o apoio do governo brasileiro em termos de materiais, de recursos, e também um apoio psicológico virtual, online, mas que era o que se podia oferecer. Temos que levar em conta que é uma situação, como eu disse, uma região conflagrada e não há acesso
a Gaza dos que estão fora. Então, a nossa embaixada no Cairo está mobilizada, está próxima à fronteira para recebê-los quando passarem. Foram contratados 2 ônibus para levá-los até a fronteira no momento que saírem. Hoje de manhã, aliás, os ônibus foram usados, mas como não abriu a fronteira, voltaram para os seus alojamentos anteriores. E quando passarem do lado do Egito, há também um serviço de ônibus para transportá-los até o aeroporto mais próximo, que é cerca de 60 quilômetros, aonde o avião da Força Aérea que está no Cairo há praticamente um mês, os receberá e trará para o Brasil. Alguns nacionais de terceiros países, os brasileiros, as listas já estão, que eu me lembre, há 2 ou 3 semanas com os 2 lados, e Israel sim tem uma palavra definitiva com relação a quem sai, há militares de Israel em Gaza, e a abertura é feita do lado de Gaza com autorização e participação direta de Israel.